Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Gregory, do canal 3D Drawings. E bom galera, hoje eu vou dar umas dicas de aprimoramento, desenhos e como melhorar seus desenhos em relação a olhos. A videoaula de hoje vai ser olhos, como eu já disse. E vamos lá. Bom, pra fazer os olhos, a gente vai precisar de um lápis e uma caneta. Eu não vou fazer nenhum tipo de arte de ataque, então eu não vou pedir itens que provavelmente vocês não terão aí. Então vai precisar do básico, um lápis e uma caneta. Eu vou utilizar uma caneta azul. Bom, o começo, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão traçar uma linha. E uma linha na perpendicular a essa. Ou uma linha em cruz, tudo faz. Bom, vocês vão fazer uma linha em cruz. Essa cruz está não tão reta. Mas bom, você vai fazer o que? O lado que for pra dentro, você vai colocar o lápis, você vai decidir. Primeiro você vai decidir o seguinte. Qual que vai ser o lado de dentro do meu olho? O lado de dentro é basicamente o que vem o nariz. Vem o nariz lá. Aí. O lado de dentro é aquele lado que fica rente pra dentro do nariz. Por exemplo, o que vai ficar pro nariz. Você vai escolher pra qual lado vai ser. Por exemplo, eu quero fazer o olho direito, então ele vai ficar apontado para a esquerda. Quero fazer o olho esquerdo, ele vai ficar apontado para a direita. E bom, aqui eu vou fazer, no caso, para a direita. Você vai fazer o que então? Você vai criar como se fosse um movimento curvo. Ó, você vai fazer um movimento curvo, bem pequeno. Você vai fazer o que? Na parte que for para cima, isso aqui você vai manter uma linha reta, subir e descer totalmente na diagonal. Você vai fazer isso aqui, ó. Aí você vai fazer isso até cruzar a linha. Quando tocar na linha, automaticamente você já começa a descer para fazer essa outra linha. Você vai descer. Só que aqui você vai passar um pouco da linha. Aí você vai vir fazer o outro lado. O outro lado é um pouquinho diferente. Você vai fazer o quê? Você vai vir desta outra linha aqui, da onde toca, da onde essa linha passa, você vai já puxar o desenho, descer. Aí essa é a parte que você vai decidir o tamanho que vai ficar o seu olho. Quanto mais você descer aqui, mais ele vai estar aberto. Então você vai escolher o tamanho que você vai desejar que ele fique. Você vai descer e vai subir. Ele vai ficar mais ou menos dessa forma aqui. Quando chegar nesse momento, você vai fazer o seguinte. Aqui, ó, quando começa a curvar para dentro, você vai puxar uma linha reta até essa outra linha. Você vai puxar uma reta. A parte de cima também. E você vai juntar as duas. Vai formar a parte onde é armazenada a água que fica nos olhos. Aí você vai forçar um pouquinho mais as linhas que estão em volta. E vai ficar mais ou menos dessa maneira. Certo? Aí você vai escolher aonde você vai querer posicionar a pupila do seu olho. Por exemplo, se você vai querer posicionar ela aqui, você vai fazer uma linha aqui. Aí você vai fazer outra aqui. E vai posicionar ela aqui. Eu vou posicionar a minha no meio. Afinal, eu já fiz a cruz pra isso. Você vai fazer um círculo. Não é um círculo completamente circular. É como se fosse uma espécie de uma elipse que não formasse uma ponta específica, diferente do olho que tem essas duas elipses aqui. Você vai fazer tipo um círculo. Observe que dentro do olho essa cruz ainda passa. Então você vai fazer o que? Dentro do olho você vai subir um pouquinho essa cruz, você vai fazer, pode fazer outra cruz e uma outra cruz aqui, que vai ser para onde o seu olhar vai estar apontando. Aqui, ó, vai ficar uma espécie, vai ficar um quarto aqui. Quarto vai ser o primeiro ponto de luz. Você vai fazer o que? Você vai fazer um círculo
Você vai escolher o tamanho desse círculo. Vai ter um círculo dentro da sua pupila. O que você vai fazer? Aqui, você não vai fazer um círculo, outro círculo, assim. Você vai fazer o quê? Já que você já tem um círculo, você vai criar... Você vai fazer isso daqui. Você vai fazer uma espécie de C. Você vai criar um C. Encostando, desse círculo, você vai fazer um C. Só que ele não vai fechar esse círculo. Você vai fazer o C. Só que ele não vai fechar. Ele não vai fechar. Aqui embaixo você vai fazer outro círculo. E aí você escurece mais seu olho na parte de fora. Você vai escurecer mais. Você vai pegar e vai fazer o quê? Essa parte de dentro você vai pintar com muita força. Tomando cuidado pro seu lápis não quebrar, logicamente, dependendo do seu lápis. Você vai pintar com muita força. Aí sim ele vai acabar fechando. Mas é só na hora de pintar. A parte de fora, aqui em cima você vai começar com ela bem forte. Só que você vai soltando a pressão do lápis, deixando ficar mais fraco. Aqui desse lado, a mesma coisa. Só que essa parte aqui você vai deixar muito mais claro. Que é a parte onde vai clarear. Seu olho vai fazer o seguinte, você vai fazer essa linha aqui por cima até mais ou menos quase o final. Só que você encosta as duas e faz isso. O que você vai fazer? Você vai fazer essa linha e aí você vai fazer o seguinte, você vai na parte de cima dela, você vai fazer bem clarinho até ela encostar. Só que na parte de baixo, vai escurecer ela um pouquinho. Aí clareia até ali. Vai fazendo isso em volta do olho. Bom, é mais ou menos assim. Aí você faz a sobrancelha. Só que a sobrancelha ela vai ter um esquema. Ela vai seguir quase exatamente essa mesma linha. A questão é que ela só vai... Ela não vai ter essa outra curva. Ela só vai ir reta. Quer dizer, reta não, curva. Seguindo esta linha. Depois de você fazer a sobrancelha, já tá pronto. Você repete os mesmos passo a passos para fazer o outro olho. E aí fica igual. Bom, agora eu vou ensinar para vocês a fazer outro tipo de olho. Que é o olho mais conhecido por ser utilizado em mangás. Que é o olho que ele é basicamente 3 passos. Você vai fazer um triângulo. Um triângulo não, você vai fazer outra cruz. Na ponta dessa cruz, você vai criar uma espécie de onda, assim, dessa maneira, ó. Uma espécie de ondinha. Fazer isso aqui, ó. Pra fazer essa onda. Você vai aumentar a ponta da cruz aqui, que eu fiz ela muito pequena. Você vai subir. Descer até lá. Só um pouco. Você vai fazer novamente uma onda. Só que agora pra parte contrária. Vai ficar dessa forma. Aí, quando você chegar aqui nessa parte de baixo, você vai fazer o seguinte. Você vai ver mais ou menos onde ela vai passar aqui embaixo. Você vai puxar uma linha curvada, meio curvada para cima. Você vai olhar o ponto em que aqui fica no meio e aqui vai ficar mais ou menos invisível no meio também. Você vai puxar, vai fazer outra cruz, vai fazer outra bolinha no meio. Você pode fazer da mesma maneira. Fazer outra coisa. Aí você pode fazer do jeito que você quiser. Só que o interessante desse é você utilizar, você fazer uma espécie de arco, aqui um arcozinho. Aí você faz um círculo, esse sim você vai fazer um círculo bem no meio, mas, ou pelo menos mais ou menos no meio, onde você desejar, não tem problema. Ó, só, e tipo assim, essa luz também pode estar entrando dentro desse círculo. Você vai fazer assim, e aí você vai dar a luz do jeito que você desejar. Pode dar luz do jeito que você quiser.
Bom, esses são os dois olhos mais convencionais, são mais utilizados. Também tem alguns olhos que são meio quadrados, por exemplo, o olho que é utilizado em Dragon Ball, que é, você vai fazer uma linha aqui, uma aqui, aqui no meio você vai fazer uma linha menor e vai puxar de volta a linha pra lá. Esse olho é meio quadrado, ele não é muito utilizado em quase nenhum desenho. Você vai fazer um círculo no meio. O que vai desse olho mais quadrado? Vai da expressão da sobrancelha e do modo que ele é juntado, que ele se agrupa ao outro olho. Por exemplo, em Dragon Ball eles fazem assim e faz uma sobrancelha quase sempre da mesma forma que faz o olho, só que um pouquinho mais curvada e com mais expressões. Ele fica parecendo que tá nervoso e etc. Porque a maior parte das vezes os personagens de Dragon Ball estão assim. A pupila que é utilizada nos Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, o efeito de luz dela faz isso aqui dentro do olho. Ó. Ele vai abrir o efeito de luz. Eles fazem como se fosse um Pac-Man. Parece um Pac-Man, inclusive. Eles abrem, aí eles fazem a parte de dentro em volta desse brilho. E aí eles fazem em volta. E é pouco também utilizado essa, porque esse brilho ele tende muito a criar uma forma, quando você faz ele muito pra dentro assim, ele cria uma forma de você parecer que o personagem está sempre com lágrimas nos olhos. Então não é muito utilizado devido a isso, porque a maior parte dos personagens de anime, eles não estão chorando ou não estão com lágrimas nos olhos. Enfim, esse foi o tutorial. E bom, galera, se inscrevam no canal se vocês gostarem. Dê a sua opinião. Enfim. É isso. Muito obrigado. Vejo vocês no próximo vídeo. E é nóis.